Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Christian Almeida Podcast, um podcast em que vamos tratar aqui um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre qualidade de vida e muitos outros assuntos que permeiam a vida aqui do nosso Christian Almeida. Christian, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Christian, como é que é essa história que você teve já muitos percalços na sua vida? Você está sempre se reinventando, seja no sentido de empreendedor, seja no sentido da vida pessoal. Já passou por uma questão de obesidade, já passou por questão de saúde, já passou por questão de dificuldade financeira. Como é que você lida com tudo isso? Fábio, cara, no decorrer do tempo eu fui aprendendo a lidar com essas dificuldades, né? A primeira dificuldade, logo quando criança, essa dificuldade financeira que a maioria da população tem. Então era tudo muito dividido, tudo muito controlado, né? Lembro, A sua família era uma família grande? Quantas pessoas eram na eu sua era o família? terceiro de 4 filhos, né? Então éramos em 6 pessoas na época. E bem difícil, né? E em São Paulo? Você sempre morou em São Paulo? Sempre em São Paulo, sempre morei em São Paulo, Zona Norte de São Paulo. E aí, sua infância, como é que foi? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, a infância fui um menino muito tímido, né? Até meus 12, 13 anos. Eu tinha um pai muito trabalhador, muito honesto, mas muito rígido. Eu não podia sair na rua, os moleques brincando lá de futebol, eu não podia sair na rua. Era difícil assim para mim psicologicamente. Mas hoje enxergo boa parte disso como bom, que me tornou um cara que eu sou hoje, né? E falando de coisas financeiras, eu me recordo uma vez que eu pedi de final de ano 1 quilo de asinha de frango assada, né? De presente. De presente de Natal. Olha que legal. Nossa. Você vê? Pois é. Tomava asinha e sempre era controladinho, né? Aquelas porçãozinhas. E aí eu falei, eu quero 1 quilo, pode assar para mim? Isso aí você era bem criancinha, você era pequena. Uns 8 a 10 anos, mais ou menos. Já estava grandinho. Eu já tava grandinho. E aí, isso aí você acha que ajudou você a formar um caráter assim um pouco resiliente, essas dificuldades logo na infância? Sim, sim. Isso é muito importante, né? Você não ter tudo o que você quer no dia a dia aí e você vai valorizando as coisas, você vai tendo. Meu pai era um cara muito honesto, então ele falava: olha, isso aqui de quem que é, não mexe, peça, mas nunca põe a mão se não for seu. Peça antes de usar, se for dinheiro, comida, tudo. E meu pai sempre ensinou isso pra gente, o caráter, o fio do bigode, entendeu? Isso sempre foi muito importante para o meu pai e isso foi muito passado pra gente. Essa questão de honestidade, você acha que tem um pouco a ver aí com a sua formação empreendedora? Sim, porque se você não tiver essa honestidade no ramo de empreender, de negócios, você não consegue se manter, Fábio, tá? Porque não adianta você fechar o trabalho. Fechar o trabalho é o menor dos problemas. O maior problema é você cumprir com as coisas que você se comprometeu. Prazo, qualidade, né? Christian, um dos momentos que eu sei aqui que mais marcou a sua história que foi a perda da sua mãe, né? Você não quer falar isso aí um pouquinho pra gente? Conta um pouquinho, claro, se você quiser se sentir confortável aí para falar sobre o assunto. Claro, esse assunto aí é delicado para mim, mas na parte boa, porque quero compartilhar com todos que isso foi muito importante. Foi uma virada de chave para mim. Eu venho da periferia, a gente tinha muito acesso à criminalidade, às drogas e tal, né? E em meio que tempos ali, você fica aí no meio do fio ali, né? Qualquer coisinha você pode deslizar e cair nessa. E eu tava ali, entendeu? Questão de amizade também, tudo Exatamente, foi. até se envolvia assim com algumas coisas, conhecia muita gente, e minha mãe tinha muito medo, né? E Isso aí aí a gente está falando de uma época, você já é adolescente, quantos? uns 18 a 19 anos, já tô adulto mesmo, né?
Já meio, formado quase, já assim, né? mas era muita facilidade, entendeu? E minha mãe tinha muito medo, né? Os filhos dos vizinhos não gostavam que andava muito comigo, que conhecia muita gente e tal. E aí, minha mãe faleceu, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, de 19 a 20 anos. Ele meio porra louca, sabe? E dentro da Bíblia dela, eu encontrei uma carta. E meu pai tinha um dinheiro na justiça, né? Que eles falam assim, parado. E minha mãe, na época, estava com o telefone cortado. E ela pedia lá numa cartinha para Deus, falando que Deus, para sair o dinheiro que está na justiça, para poder pagar a conta de telefone dela, que estava cortada na época, e pagar as contas atrasadas. E logo abaixo, ela pedia que o seu filho, Christian Roberto de Almeida, se tornasse um servo do Senhor. É o amor de mãe ali, né? E foi uma virada de chave. As coisas me trazem de combustível, sabe? Quando entra alguma coisa assim na minha cabeça, me vira um combustível. Isso mudou totalmente a minha forma de pensar do mundo. E aí ela tinha falecido, eu falei assim, eu vou fazer minha mãe ter orgulho de mim, onde ela estiver. Porque eu acredito que só o corpo acaba. Isso com certeza te impactou de uma forma, embora dolorosa, de uma maneira positiva. Fez você tomar um rumo, vamos dizer assim, mais Correto. difícil, porém correto. E daí que você também teve uma experiência com o exército, foi nessa mesma época? Um pouco antes dela falecer, eu entrei no exército, né? Na verdade, eu tentei pelos caminhos de entrar lá pelo exército normal e fui dispensado. Só que aí tinha um caminho de você se matricular na faculdade e prestar o CPUR, né? Que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva em Santana, em São Paulo. E aí eu me matriculei na faculdade de Ciências da Computação na época, 2001. E consegui engrenar no exército, molecão, 18 anos, sem regra. E lá, cara. E olha que normalmente o pessoal quer escapar do exército. Né? Você estava seguindo a via de querer. Você tinha um sonho ali de seguir uma Meu irmão carreira. era militar e eu não tinha o sonho de seguir uma carreira, mas eu queria entender como funcionava. E para mim foi um divisor de águas. Começou lá no exército, outro divisor de águas, que você começa a aprender o que é hierarquia, valorizar a água, valorizar a comida, coisas que as pessoas não valorizam, né? Você ser determinado, você começa ali no exército ver que o seu corpo pode mais do que sua mente permite. Então você já começa a entender que o corpo pode, a mente quer te sabotar. E aí os oficiais superiores te orientavam, olha, faz barra. Não, não, cara, não, pode fazer que você aguenta. Corre. Não, não aguento, corre. Faz flexão. E o treinamento é rígido mesmo, do jeito que a gente ouve falar, assim. Olha, eu não peguei um treinamento tão rígido, Fábio, porque eu entrei no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Então eu me tornei oficial da reserva. Eu fui um aluno, eu não fui soldado, né? Depois de um ano eu virei aspirante oficial. E lá é mais um estudo, mas é rígido. Eu passei uma semana no campo, foi onde eu valorizei a água, né? E teve uma hora que eu tava com tanta fome, eu comecei a comer matos lá, ajoelhado, cara. Nem sabia direito o que estava comendo ali, né? Mas, cara, aí você começava a valorizar sono, valorizar água, valorizar comida. Eu acho que todo homem deveria servir o exército. E então, bom, você teve essa experiência aí com o exército e tal, né? E como é que estava a sua vida pessoal, assim, nessa época? Cara, depois que eu saí do exército, eu, molecão, né? Voltei lá pra vila, tal, rolê, tal, não sei o quê, mulherengo. Sempre fui bom naquilo que eu fazia, né? Então, fui empinar pipa, fui o melhor de pipa. Fui andar de bike. Aí eu vi um amigo que tinha na rua, ficava empinando a bike. Minha irmã ganhou uma Ceci. Comecei a empinar a Ceci, aprendi, né? Se dedicando todos os dias. Até que eu ganhei a minha bike. Arrancava a roda da frente e andava sem a roda da frente. Então, tudo que eu me comprometi a fazer, eu fiz muito bem feito. Legal. Né? E aí veio a época da mulherada, depois que eu saí do exército e tal, né? E conheci uma moça na época, aí eu tinha, sei lá, uns 22 anos, mais ou menos. E da onde veio minha primeira filha, Isabelle, hoje com 20 anos.
não tinha rumo na vida, molecão, fazia umas entregas de moto, tal, não sei o que, era motoboy. E aí ela ganhou a Isabelle e a gente morou uns 6 meses juntos. E aí acabou não dando certo, né? Ela seguiu a vida dela, eu segui minha vida e ficamos em comum com a Isabelle. Sim. E aí você sustentou aí essa criança assim com que emprego, motoboy? Com o motoboy. E aí você fazia motoboy para uma empresa só? Como é que é? Puta, cara, eu vou te contar, essa é boa. Você tocou num bom assunto. Eu, eu comecei como motoboy no Shine Box, bem na época que eu tava junto com ela. Tava ferrado, sem grana, sem R$ 1 no bolso. E E eu precisava. naquela época não era iFood, não, era Não, pro era pessoal mesmo, pro restaurante direto. mesmo, sim. Era o esporádico, né? Que quem trabalhava por hora, e eu trabalhava numa cooperativa, né? Pro Shine Box. Né? Então era sábado, domingo, dia santo, Nostradamus todos os dias. E para sustentar a família, né? E aí eu comecei lá no Shine Box trabalhando todos os dias. Pedi uma moto emprestada, que eu tava ferrado. O cara me emprestou a moto e eu me levantei, cara. Me levantei no Shine Box. Trabalhando no Shine Box, comecei a trabalhar. Depois saí do Shine Box, fui trabalhar de moto, arrecadando doação para o Instituto de Câncer, né? Que ajudava as pessoas com câncer. Então eu fazia uma região pegando, aí já tinha me separado e tal. E aí eu, nessa parte, fui desenvolvendo no motoboy. Por que eu gostava de trabalhar no motoboy? Eu não tinha chefe, né? Eu fazia meu trabalho sozinho. Os trabalhos anteriores que eu fiz, eu não me dava muito bem com chefes, porque eu sou muito assim de resolver, sabe? Isso incomoda Não dá as para pessoas. falar que você tem problema com a autoridade por causa da sua experiência no Exército. Acho que aí talvez até com uma visão mais empreendedora desde cedo aí, talvez. Ó. Sim, sim. No entanto, quando eu falei que era bom de pipa, eu já empreendi quando era molecão. 11, 12 anos eu fazia os Vendia as pipas e pipas pra pipi e pessoal. vendia. Exatamente. Legal. Sempre foi um sonho ser um empreendedor. Mas e como é que você foi parar de motoboy para gráfica? Como é que você abriu o seu primeiro negócio? Conta aí, qual foi o que fez essa transição acontecer? Aí, sendo motoboy, acho que eu aprendi uma moto e aí eu precisei reinventar de moto de novo. E aí um amigo trabalhava numa gráfica. E eu falei, meu, me arruma um trampo aí e tal. E ele me arrumou um trampo numa gráfica em 2008, de motoboy. Peguei a moto, fui trabalhar na gráfica. O dono tinha 4 unidades. E eu entrei com motoboy para quê? O que eu fazia? Eu fazia as entregas, né? E também fazia a coleta dos caixas diariamente. Só que eu não contente em ser motoboy, eu ganhava para trabalhar das 7 às 5. E das 5 às 10, que ele tinha as copiadoras dentro de faculdade, tá certo? Tirar xerox e tal. Eu ia para uma delas e ficava trabalhando. Porque esse amigo trabalhava. Ficava trabalhando de graça. E fui Olha só. aprendendo. Oi? Isso aí é diferente, hein? Isso É. aí é diferenciado. E aí eu fui trabalhando de graça mesmo, né? E fui aprendendo aqui, aprendendo ali. E tinha um gerente, que era o braço direito do antigo dono da gráfica. E uma hora apareceu uma vaga de supervisor. E ele apontou para quem? Ser supervisor? Pô, legal que teve um reconhecimento O também, né? motoboy. Então, na verdade, isso aí, nossa, ele viu ali o seu esforço ali e deu um reconhecimento. Eu não Né? conheço então esse motoboy aqui, ó. Você, motoboy, que é o único que está apto. Tinha 40 funcionários, eu fui o único apto a assumir uma supervisão da loja. Que legal. Foi bem bacana. E aí foi uma mudança, assim, um pouco, assim, já na sua vida ou ainda não? Foi uma batalha aí a partir daí? Não, foi uma batalha, porque eu tive que ir ganhando espaço e respeito, porque era difícil as pessoas me respeitarem como motoboy e virar supervisor de uma loja, né? Então eu Porque tive. você estava de supervisor ali de um monte de gente que já te conhecia de Exatamente. motoboy, De né? Então você motoboy. teve que ganhar o respeito do Tive pessoal que lá. ganhar o respeito do pessoal. E em uma das lojas, uma menina falava pra mim, quando eu era motoboy, ela acho que adivinhou. Ela falou assim: um dia você vai virar dona dessa gráfica. Olha Eu só. falei pra ela: tomara. E eu nem tinha virado supervisor ainda. Ela falou: você é muito dedicado. Eu falei: tomara que aconteça. E aí eu fui virando supervisor e virei gerente geral de todas as lojas. Das 4 Das lojas 4 ali. lojas.
E esse dono, ele tinha um irmão e eles eram sócios, né? E eles foram desfazer a sociedade e eles começaram a vender as lojas. E eu participei de todas as vendas, comprovando o faturamento para os novos proprietários, né? Porque você, quando vende um negócio, você tem que comprovar faturamento, tal. Então tem que ter uma equipe lá prestando toda a informação para os novos proprietários. E aí tudo bem, aí ficou uma loja que é na Vila Mariana, que era na Vila Mariana, dentro da Uniban na época da Vila Mariana, em 2009, lá era Uniban, na Afonso Celso. E lá era um CNPJ que ele tinha, o primeiro CNPJ, e tinha um faturamento de faturava 4 mil reais, presta atenção nesse número, faturava 4 mil reais e tinha uma dívida mensal de 14 mil reais de empréstimo. Meu Deus do céu. E tudo somando para quitar mais de 400 mil em 2009. E eu, com o sonho de ser empreendedor, o que eu fiz? Você assumiu essa bucha. Assumi essa bucha. O advogado, na época que fez o contrato de compra e venda, ele falou assim: vocês são loucos. Vocês estão entrando num problema gigantesco aqui, que se der ruim, o nome de todo mundo vai pro saco. Porque a partir do momento ali, você assumiu para você ali. E os outros continuaram, porque era a avalista dos empréstimos do banco, não pôde sair. Ou seja, eles continuaram com o empréstimo ali. Eles saíram do CNPJ, né? Mas não da dívida. Mas não da dívida. Se eu não pagasse, era o nome deles e incluía o meu. Entrou junto. E meu pai, coloquei meu pai. Todo mundo amigo falou: você é louco. Você tá louco de fazer isso. O que foi que te levou a tomar essa decisão, assim? O desejo de ser empreendedor. Você tinha certeza que você ia conseguir fazer. Eu tinha certeza que eu ia fazer dar certo. Não tinha. Ser empreendedor, eu falo com todas as palavras, Fábio, é o seguinte: é você pular de um abismo sem paraquedas, tendo que construir um avião. Isso é ser empreendedor. Caramba, essa eu nunca tinha ouvido, hein? Sério? Essa mostra bem o frio da barriga, né? Exatamente. Isso é ser empreendedor no Brasil. Aí, quando eu assumi em 2009, era eu e uma máquina, umas maquininhas, uma de copiadora, né? Duas máquinas. Xerox, né? Xerox, exatamente. E, cara, sem caixa, sem nada. E eu passei final de 2009, juro por Deus, para a Luiz que está iluminando aqui a gente, com 10 reais no bolso. Um empresário com 10 reais no bolso. Sim, era a minha realidade. Cara, você teve que ter peito para encarar uma dessa, hein? Porque, olha, o Brasil já nunca foi fácil, né? Na verdade, o Brasil é uma crise atrás da outra, né? Não tem um momento propício para você empreender, né? Você tem que bater no peito e ir. Me chamar, vem. E aí? E aí, cara... Deu certo? Deu certo depois de muita luta. E eu não tinha know-how ainda, não tinha conhecimento de ser empresário, assumir né? Uma coisa é você assumir uma empresa que você abriu e tem grana para abrir. Outra coisa é você ser uma empresa que ainda tem dívida para pagar. E sem ter nenhum tipo de conhecimento, né? Então, eu entrei em janeiro e fevereiro aí de 2010 devendo, cara, 30 mil reais. O ex-dono paciente... Na época, 30 mil reais era muito mais do que hoje. Exatamente. Né? E o dono lá paciente, mas a paciência tendo um limite, cara, você precisa resolver, o ex-dono, né? Você precisa resolver essa dívida, nosso nome vai sujar. Era o nome dele, o nome da mulher dele na época, o nome do irmão dele, o nome da mulher dele, meu pai e eu. Eram 6 pessoas. 6 pessoas. Aí, né? E aí, cara... Eu levei um colchãozinho de casa, que eu morava na Zona Norte e trabalhava na Vila Mariana. E eu levei um colchãozinho, aqueles de exército mais fininho para casa. E, cara, às vezes eu ficava estressado e eu precisava deitar para apaziguar as ideias. E me deu um estalo. Na época chamava Google AdWorks. Hoje o ADS, né? Google ADS. Sim. Isso aí já na época. Já 2010. Já. Pensa que ninguém navegava no Google. Poucas pessoas. Muito menos usar esse recurso aí de anúncio, né? Muito menos. Coisa rara, vamos dizer assim, né? Para navegar, todo mundo navegava na busca, mas não fazia o anúncio. Sim. O anúncio quase ninguém.
só quem conhecia muito. Você não tinha muita informação, você não tinha muito podcast, você não tinha muito vídeo explicando sobre isso. E aí eu começou a entrar uma graninha e eu tinha dívida para pagar. E aí eu sozinho fiz o meu cadastro, coloquei palavra-chave e tal, não sei o quê. Comecei a usar o dinheiro das Fez o dívidas, pessoal achar você, vamos dizer assim, né? coloquei no ADS, no AdWorks, e começou o pessoal a me achar. Só que não é assim simples, ô Fábio. Você teve que ser corajoso, assim, vamos dizer, porque você abriu mão de estar lá pagando a sua dívida numa sacada que você teve, né? Num outro risco, né? Isso que é o olhar empreendedor, né? Exatamente. Ter a visão e acreditar nela. Acreditar nela. E aí, mas também não foi assim. Eu pus no Google e deu certo. Você precisa aprender a trabalhar com o público até do Google. Então eu não entendia que precisava ser rápido o orçamento, como atender. Então eu demorei ali uns 30, 40 dias para começar a fechar trabalho. Mas, cara, foi o divisor de águas. Depois desse período, começou a entrar trabalho, começou a entrar trabalho, começou a entrar trabalho. E aí eu comecei a estruturar a empresa. Depois aí a gente, vamos falar o quê? 2, 3 anos, eu saí dessa dívida de R$ 500.000 para um caixa positivo, com 2 unidades, com quase 50 funcionários. Poxa, Com que equipamentos virada, todos novos. né, cara? Virada de mesa, né? Não, total. Total. E tudo isso aí por um risco, Por um risco. né? Cristian, legal, cara. Puta virada de mesa, você conseguiu aí transformar uma empresa pequena com problema, com dívida, em uma empresa em crescimento e que estava dando lucro. Você conseguiu fazer essa virada. Mas e foi tudo bem daí para frente? Não foi tudo bem. 2015 teve uma crise, cara, que eu quebrei. Literalmente eu É quebrei. mesmo? É. Veio forte, assim? Veio forte, Tava tudo então bem, assim? Você cometeu algum erro? O que você... cometi. O pior erro do empresário. Sabe qual é? Fala pra gente. Misturar as contas pessoa física com as contas pessoa jurídica. É. E muita gente faz isso, né? É Muita normal no gente. pequeno empresário. Não deveria, né? É mal instruído, na verdade. A nossa educação brasileira não instrui separar essas coisas. Então, é falta de instrução. E Como daí eu veio sofri. um problema aí que você quebrou e como é que você ficou? Cara, ou eu parava, na época, mandava as pessoas embora e quitava eles, ou não ia dar certo. Então eu tive que quebrar e me reinventar. E aí, como é que ficou o seu psicológico? Como é que você não teve. Como é que ficou a sua vida pessoal com esse baque tão pesado? Tudo cagado. Tudo cagado. Morava numa puta de uma casa, fui morar em São Bernardo do Campo, de Favor. Já estava com outra família, com um filho. O ego, assim, o brio do homem, né, meu? Quando acontece esse tipo de coisa. Dá aquela destruída, né? Puta, cara. E você segurou a onda, assim? Afetou sua saúde? Como é que foi isso? Cara, psicologicamente eu sempre fui muito forte, né? Mas o empreendedor, né? O empreendedor não, eu vou falar sobre mim. Eu me dediquei tanto na empresa que eu acabei deixando minha saúde de lado. É, né? Trabalha pra caramba, mas o eu a gente esquece de cuidar, né? Se dedica pra empresa, né? E foi deixando de lado. Aí eu fumava, bebia quase todos os dias, aquela vida do empreendedor, né? Que, para relaxar, não tem hobby, né? Tá lá gordo, 100 quilos, não tem hobby. Bebia uma cervejinha para dar aquela relaxada. Chegava em casa, tu abria a latinha e tu, cigarrinho. Cerveja, cigarro E a má alimentação, meu amigo. e Ladeira abaixo. e aí afetou a sua saúde, então, com certeza. Puta, cara. Muito. Vou te contar uma parte bem delicada da minha vida, que em 2018 eu vinha tendo muita pressão alta,
muita palpitação. Toda semana ia pro hospital. Nossa. Toda semana estava indo pro hospital. Até que um dia 7 de março de 2018, tem um tatuado aqui no meu braço, na segunda chance de viver. Eu fui no hospital, o médico fez uma tomografia dos meus pulmões e estava com um começo de enfisema pulmonar, Fábio. Caramba. E o médico olhou para Isso aí mim. deve ter dado um susto. Não, o susto foi o que o médico me falou. Ele falou o seguinte: ou você para de fumar, ou você não vai ver seus filhos crescerem. Pesado, hein? Pesado. Na época eu estava casado, saí do lado da. Eu e a minha ex-companheira saímos sem falar uma palavra. Deitei na cama, sem falar nada. No dia 8 de março, acordei. Naquele dia, eu decidi que nunca mais colocaria um cigarro na boca, nem refrigerante. Só quando dá esse susto na gente que a gente tem força aí para fazer uma escolha mais radical na vida, assim. Foi o caso de você, né? Porque tô sabendo que você passou aí desses 100 quilos aí que você já falou, uma vida sedentária, fumando, para uma maratona em Boston, né? Pô, é isso mesmo. Cara, é um salto aí que eu quero que você explique um pouquinho pra gente o que aconteceu qual que foi? Você mudou tanto, cara? Vou te explicar. Cara, foi uma mudança assim, nem esse. Hoje eu conto, né? Olho e falo, caraca, sou eu mesmo, né? Que mudança sensacional. Comecei a parar de fumar e aí eu comecei a ler no Google. Eu não tinha rede social na época. Comecei a ler no Google o que era bom para evitar o cigarro. E uma boa alma escreveu lá que ele explicou, né, o que o cigarro fazia na nossa mente. O cigarro se acende, né? E aí quando você traga, é como você pegar um ônibus e ir de um ponto no outro. Você já tem aquela sensação das endorfinas, né? Aquela coisa que a gente acha que é boa quando você é fumante, né? Mas não é nada. E a atividade física, ele falou que é a mesma coisa, só que você não tem um atalho, né? Você não tem essa condução, você não tem o seu ônibus que te leva. Você precisa ir, você precisa executar. No caso, ir correndo, né? Ele falava para andar, para parar a vontade de fumar. No caso do correndo. Ele falava para andar, para parar de fumar e beber água. E aí eu tava trabalhando na Vila Mariana, cara, me dava vontade de fumar, velho. Eu saía da Vila Mariana, andava igual um louco, 100 quilos, sapatênis. E como que um gordo de 100 quilos anda? Camisa social, né? Que é a única roupa que casa, calça jeans e sapatênis. Eu saía andando igual um doido. E começava a me dar vontade de correr, cara. Né? Olha só. Com 100 quilos. Eu falei, nem tênis tinha. Falei, vou comprar o tênis. Falei, não vou, nem sei se eu vou ficar correndo, né? Já tinha comprado bike uma época, sem mau dinheiro na bike, pra bike ficar encostada. Eu falei, Ficou não vou. Encostado, Falei, não vou comprar. Poeira, Isso aí, não vou. Mas o tênis você pode usar depois. Mas não comprei no início. Aí o que eu fiz? Comecei a caminhar e trotar de sapatênis. Nossa, 100 quilos, meu amigo. Desapropriado, né? Completamente. Desapropriado. Fui do jeito que dava. Chegava do trabalho, descia ali, eu tava morando perto da Ricardo Jafé, descia ali, fazia um percurso na Ricardo Jafé, e aí o que eu fazia? Eu andava um pedaço e pegava de um poste no outro e dava um trotinho. Cara, mas é trotinho mesmo, esquece, não nasci corredor. E nem aguentava também. Nem aguentava, esfumante. Ali Esquece. Andar um pouco mais rápido, já começava a palpitar. Já. E aí também, outra coisa, não comia fruta, não comia legumes, não comia nada. A alimentação era toda cagada. Só fritura. Só fritura. Churrasco, cerveja. Ovo frito. Aí o que eu fiz? Odiava brócolis, odiava essas coisas. Eu pegava uns pedaços de carne desse tamanho, punha num pedacinho de brócolis desse tamanhozinho e enfiava na boca pra enganar o gosto. Ai, caramba. Não, sem rir, é sério, velho. Hoje eu amo. Isso foi a mudança até no hábito alimentar, então. No hábito alimentar. Uma mudança completa, pô. Uma mudança em todos os âmbitos da vida. Uma mudança totalmente completa. E eu tô explicando bastante para as pessoas porque o negócio não é do dia para noite. É progressivo. Eu parei com refri,
Comecei com H2O, parei com H2 na hora do almoço, só para você entender. Eu parei. Mas isso não foi programado. Não. Isso foi acontecendo. Foi acontecendo. E Você só ia querendo, vamos assim, quero mais. Quero melhorar. Então, assim, entrei na H2O, na hora do almoço. Depois de um tempo da H2O, eu fui para água, porque a H2O faz mal. Depois da água, eu li que meia hora antes e meia hora depois, a água não faz bem junto com a alimentação. Eu tirei fora. Hoje eu não como com água nenhuma refeição. Ou é meia hora antes ou meia hora depois. Pô, completamente regrado. Completamente regado. Você conseguiu uma disciplina aí. Olha o que aconteceu. Tá sentado? Presta atenção. Pode falar. Menos 32 quilos em 5 meses. Você tá brincando. Não. Quanto? 32 quilos em 5 meses. O pessoal fala que perder 10 quilos em um mês, você tá perdendo só líquido e tal, mas, cara, é uma mudança muito grande. 32 quilos, cara. Você precisa fazer uma operação para tirar Todo mundo falava que eu tinha feito bariátrica. E aí? Não, nada. Só com mudança de estilo de vida. Só com mudança de estilo de vida e a corrida. Aí nessa época você já estava correndo. Já estava correndo. Cara, um mês depois já estava correndo, né? Dentro do que eu podia. Eu lembro que eu tinha uma subida que era próxima da Ricardo Jafé, que eu demorei 30 dias para conseguir subir ela inteira. Quando eu cheguei lá, eu comemorava, assim, aquela alegria, cara. Porque cada dia era um desafio. Uma conquista que uma conquista ali, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com... Olha que interessante, Fábio, eu comecei a ficar com cara de doente. Pô, mas doente? Engraçado. Justo na hora que você estava no auge ali da sua né? Comendo bem, saudável. fazendo atividade física, sim. Estava fazendo mal feito. Porque o corredor, quando começa a correr, o que ele faz? Quer correr todos os dias. O mesmo tipo de treino. Estava me consumindo a corrida. Eu estava com cara de doente. É um excesso que você estava praticando? Um excesso. E como que você descobriu isso aí? Como é que eu você me descobri isso, na época eu estava casado, e aí a minha ex seguia uma menina que seguia uma assessoria esportiva, né? E eu fui atrás de uma assessoria esportiva. E aí o cara falou, cara, você está fazendo errado, e eu vou ter que diminuir seus treinos, vou ter que te dar folga e tal. Na época eu não entendi nada. Falei, não quero. Cara, o que salvou minha vida foi a corrida, meu amigo. Você não vai tirar o que eu mais amo. Ele falou, não, cara, você precisa fazer isso. Eu falei assim, então beleza, eu vou fazer isso, mas só quero pegar uns pódios nas corridas, beleza? E aí eu, cara, era iniciante na corrida, ele deu risada de mim, tipo, eu babei. Mas não importa não, pode deixar. Ele até deu risada, pô, pódio, você acha que é assim pegar pódio? Falei, cara, beleza, mas eu quero pegar pódio e eu vou pegar pódio. Tava obstinado, né? Hoje muitas pessoas falam que eu sou obstinado pelas coisas. É que você já vem falando isso aí desde o começo do podcast aqui, né? Essa questão de que você mira naquela coisa e vai até ser o melhor naquilo, né? E foi isso que aconteceu aí nessa corrida aí. Aí eu peguei essa assessoria esportiva, cara. Decolei na corrida. Desempenho subiu super. Só para você entender, o meu primeiro 5K foi 22 minutos. Tá? 5 km e 22 minutos. E aí depois numa conversa veio essa ideia, você me perguntou sobre a maratona de Boston. Vou te contar sobre a maratona de Boston. Veio a ideia de fazer a maratona de Boston. E como que funciona a maratona de Boston, Fábio? Ela é a Ferrari, né? A Ferrari é dos carros, e a maratona de Boston é a Ferrari das corridas. Todo mundo quer participar da... Todo mundo quer, mas não pode. Porque você precisa ter índice. Entendeu? Pela sua faixa etária, você precisa ter o índice para fazer uma maratona classificatória para mandar para eles poderem te liberar tendo vaga. Porque às vezes tem pontos de corte. Se for muita pessoa rápida, mesmo se você ficou dentro daquele tempo, você sai fora. E aí, na minha época... Você tem que se classificar. Você tem que se classificar. E aí vim me preparando. Cara, comecei a pegar pódio em corrida de 5K, 10K. Me tornei dos atletas. Eu me considero o atleta mais rápido da assessoria. Poxa, eu tenho um pódio direto. Hoje a galera inteira me conhece no mundo da corrida. Isso sendo atleta amador, né? Exatamente. Profissional. Não, atleta amador. E aí eu fui fazer minha primeira maratona
treinei durante 1 ano e pouco. Pós-pandemia, era para ter feito no meio da pandemia, aí adiou, e era para ter feito bem no frio lá em Florianópolis e mudou a data, foi pro calor essa prova. E no calor pro corredor, uma merda. Cai o desempenho, né? É uma luta maior ali. Uma luta maior. E eu precisava fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Só para você entender, a média. Só que isso aí não conta pro índice, né? Se tá calor, se tá frio. Não, O que esquece. importa é o número e O que acabou. importa Né? é o número. E eu precisava fazer uma maratona sub 3 pela minha idade. Sub 3 horas. Cara, sub 3 horas é o ápice para corredor. Se você falar para os corredores, cara, eu faço maratona sub 3, você é o foda, o pica das galáxias. O cara paga pau. O cara paga pau, porque a média é acima de 5. Mas, cara, não é desvalorizando ninguém, cada um tem o seu ritmo, cada um tem sua corrida. Corrida é o que te faz bem, independente do tempo. Isso faz bem para mim e tá tudo bem, entendeu? Eu gosto de deixar claro, porque a galera tem esse negócio com ser rápido, ser devagar. Não. Mas eu gosto de ser rápido e eu vou ser rápido enquanto eu puder. Tem aquela questão ali aquelas pessoas que chegam em último lugar, mas é uma vitória. E o cara comemora que ele completou o percurso. Total. E aí eu fui fazer a maratona de Florianópolis e eu fiz a maratona em 3 horas e 17 minutos. Eu conto para todo mundo fala, caralho, que puta tempo. Cara, você voou. Primeira maratona 3:17, o pessoal faz acima de 4 horas e meia. Mas eu tava programado para fazer sub 3, eu quebrei. Quebrou no mundo da corrida, você não. Eu vim até o 21 na velocidade, 21 km na velocidade que eu precisava, do 21 eu quebrei. Ou seja, voou. Voei. Mesmo não dando certo para a classificação de Boston, saiu fumaça do asfalto. Aí o meu treinador falou assim, vamos fazer Porto Alegre. Eu falei, vamos fazer Porto Alegre. Treinando Porto Alegre. Fui para Porto Alegre. E aí cheguei em Porto Alegre, tudo preparado, um frio. Nossa, completamente o oposto, né? E é o ideal para o corredor, Fábio. Ideal. E aí foi bem. 2 horas e 59 minutos. Nossa, caiu demais, né? Olha. Aí você conseguiu a classificação. Prova pleninha, me classifiquei para Boston. Eu tenho aqui a medalha de Boston desenhada no meu braço, na tatuagem, e eu correndo aqui. Que isso para mim é um orgulho, né? E aí eu fui classificado para Boston. Poxa vida, cara. Parabéns, hein? É um esforço aí que foi condecorado aí, né? Sim. E aí eu fui correr Boston em 2023. Recente, 2 anos atrás, hein? A melhor corrida da minha vida. Mas não é... Dá pra ver que te causa uma emoção falar a respeito disso aí. E não é porque não é porque eu estava nos Estados Unidos, é porque se você decide fazer algo e você se dedica, você consegue. Nada é impossível. Nada é impossível para o ser humano. E as pessoas não acreditam nelas mesmas, cara. O fato de você estar lá, isso aí trouxe tudo isso à tona para você, né? Porque isso representava uma vitória em tudo isso aí, né? Sim. Total. Todas as pessoas que me apoiaram no período, as pessoas que estavam comigo antes do período. Eu terminei chorando a maratona. De alegria. Tantas emoções. Só quem passa por isso sabe. Você fazer uma maratona é mais do que correr. Cara, que história, hein? Que história de superação, cara. E você, com essa sua história aí, você tá levando algumas pessoas junto com você. A gente sabe que você tá fazendo um trabalho aí de motivar as pessoas, porque se você conseguiu, as outras pessoas também podem, é nisso que você acredita. Né? Conta um pouquinho aí sobre esse trabalho recente que você tem feito aí, principalmente, né, com as mídias sociais aí, a gente sabe que você anda motivando bem aí o pessoal. Fábio, eu abri minha mídia social há 1 ano e pouquinho, né? Era fechadinha lá, tinha 300 seguidores, hoje já estamos quase com 10 mil seguidores. E desde pequeno eu sempre pensei como que eu posso contribuir com as pessoas.
Eu quero deixar um legado nesse mundo, sabe? Que é você poder contribuir. Eu já contribuo, né? Empreendendo, gerando oportunidade de emprego, mas eu quero poder sempre fazer mais, porque eu acho que a vida é sobre isso, entendeu? Em se doar, né? Em poder ajudar as pessoas, em contribuir. E aí eu abri meu Instagram para mostrar para as pessoas que se eu conseguir, pesando 100 quilos, ex-fumante, fazer uma maratona de Boston, as mais desejadas do mundo pelos atletas amadores, por que outra pessoa que não fuma e não tem tanto problema que eu tive, não consegue? Todos conseguem. E aí por isso que eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram, nas redes sociais, cara. E todo dia eu tenho pessoas falando para mim casos que aconteceram. Não vou citar nome, mas vou dar umas duas situações. Teve um rapaz que no final do ano passado estava com 110 quilos, começou a me seguir. Desculpa, final de 2023 para 2024. Basicamente ano passado. É, Estamos agora, 2020. E aí ele começou a me seguir e ele me mandou uma foto dele. Depois de 4 meses mandou outra. Ele perdeu 40 quilos. Caramba. Cara, e todo dia ele me perguntava, um rapaz de Minas falando, olha, seguiu os seus passos. Sigam meus passos, cara. E outro também, aí eu tinha uma música que eu coloquei nos posts que eu fiz antes e depois, o outro cara que emagreceu fez a mesma música pra mim, foi tão legal, velho. Ele copiou até a música, falou, pô, olha que negócio gratificante, Fábio. Cara, que legal, mano. Então, assim, motivar as pessoas é muito bom, mostrar para as pessoas e a realidade. Tudo que tá lá é real, cara. Eu faço as coisas, eu como daquele jeito, eu vivo daquele jeito, eu era careca, coloquei cabelo, faço botox, cara, faço depilação a laser, não tô nem aí, cara. Eu sou quem sou, mostro para as pessoas que a vida é assim, se cuida, né? Cara, seja você, velho. Cara, e é bom que você está impactando aí a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Você está fazendo as pessoas aí se cuidarem mais, irem mais atrás da saúde, assim, se valorizarem mais, né? Acreditar nela mesma, no potencial. Você quer deixar alguma mensagem aí final, assim, que você acha que é fundamental, assim? A mudança só depende de cada um. É isso. Legal, Cristiano. Muito bom, cara. Parabéns aí por toda a sua história de superação, né? De vencer. Acho que às vezes a gente tenta vencer um inimigo, né? Mas o difícil é a gente vencer nós mesmos, né? Que é o nosso. O inimigo O é nós maior mesmos. inimigo, É né? o maior No inimigo. caso. E vencendo esse inimigo peso pesado aí que você venceu aí e conseguiu aí não só no âmbito de empreendedor, né, conseguiu avançar no âmbito pessoal, né? As duas se cruzam, Fábio. Você fala um pouco sobre isso também nas suas mídias sociais, nessa questão de uma coisa ser complementar a outra, né? Exatamente, uma coisa complementa a outra. É isso aí. Christian, só tenho a agradecer, né? Na verdade, você dá essa oportunidade para a gente estar aqui apresentando o Christian Almeida Podcast. E, cara, tomara que a sua carreira continue decolando, tanto como empreendedor, como também como atleta, e você continue aí motivando a mudança de vida nas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Valeu. E até a próxima. Até a próxima.